Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso primeiro culto aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Meu objetivo é que todo domingo, às 8 horas da manhã, nós tenhamos aqui um culto de adoração a Deus. Por isso, nós vamos render graças a Ele, adorar Ele. Eu sou o pastor Bruno Guedes e eu quero te ajudar a mudar de vida através da palavra de Deus. As pessoas estão no meu perfil pessoal perguntando: pastor, seus vídeos curtos, eles são muito bons, mas nós queremos nos aprofundar na palavra. Fica calmo, acalma o coração aí, porque nós teremos muitos conteúdos falando da palavra de Deus. E eu coloquei no meu coração que o primeiro conteúdo que eu iria trazer para as pessoas que estão me seguindo e aprendendo comigo seriam cultos ao Senhor, onde nós vamos aqui cultuar juntos a Deus pela graça dele, pelo favor imerecido dele, por tudo aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, entregando seu Filho para que nós possamos ter livre acesso a ele. Começamos aqui então o nosso culto ao Senhor. Hoje é dia 24 de maio de 2026. Começamos às 8 horas da manhã, já são 8h01, quase 8h02 aí. Se você pode, por favor, feche os seus olhos. Nós vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós começamos aqui nessa manhã um culto ao Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua presença seja conosco, que a tua misericórdia nos alcance e que a tua graça venha sobre nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por cada um dos teus filhos que estão participando conosco aqui desse culto, que eles recebam da tua palavra, que eles recebam do teu Espírito e que eles tenham uma vida transformada pela tua palavra. Pai, fica conosco. Nós estabelecemos aqui agora, nesse lugar, nessa rede social, nesse lugar físico aqui também, um altar de adoração, onde só o teu nome é adorado, só o teu nome é engrandecido e só o teu nome é exaltado. Por favor, Espírito Santo, retire dos teus filhos qualquer expectativa sobre a minha pessoa e que eles aprendam e depositam toda a esperança em Ti. Que o Teu nome seja adorado, que o Teu nome seja engrandecido. Eu sou apenas uma ferramenta, mas a glória é Tua, o trabalho é Teu, o louvor é Teu e a honra é Tua. Muito obrigado por estar conosco, Pai, nesse nosso primeiro culto ao Senhor. Culto da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 1. Se você tem a sua Bíblia pelo aplicativo, você pode abrir o aplicativo. Se você tem a sua Bíblia física, você pode abrir a sua Bíblia física no Salmo de número 1. E eu escolhi esse salmo aqui porque esse salmo é muito importante para mim. A primeira vez que eu tive uma oportunidade de falar na igreja, pela primeira vez, de dar um testemunho rápido daquilo que o Senhor fez em mim, eu li o Salmo 1. Eu li o Salmo 1 todo nervoso, cara. Nossa, eu estava nervoso demais, meu Deus. Mas foi marcante para mim, então eu resolvi trazer aqui também. Isso foi em 1997. Você vê que eu já tenho um tempinho bom de caminhada com o Senhor, glória a Deus por isso. Salmo de número 1. Já deu tempo. O Salmo 1 diz assim. Eu estou lendo aqui numa Bíblia NVI, na tradução NVI. Glória a Deus. Vamos lá, diz assim. Primeiro livro, Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Mas por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores nas comunidades dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O texto, a Bíblia, a palavra de Deus, o texto sagrado para nós, o Salmo de número 1, ele é um texto de direcionamento. Nós temos que entender o contexto de cada texto e saber onde Deus quer nos levar em cada palavra. Eu vou tentar aqui ser o mais tranquilo possível na minha ministração, porque eu sei que existem pessoas que estão começando a caminhar com Jesus, existem pessoas que estão há mais tempo, mas existem pessoas
que leram a Bíblia, estão começando a ler a Bíblia agora e não têm uma profundidade na palavra. Só que esse texto aqui é para todos, porque todos nós somos filhos de Deus. E isso aqui é um culto de adoração ao Senhor. O Salmo de número 1 começa assim: Feliz é aquele que não se assenta no caminho dos ímpios, que não anda no caminho dos ímpios. O salmista está dizendo para nós: você é feliz porque você tem um caminho separado por Deus. Cara, entenda isso. Quando Deus nos chama, Ele nos direciona, Ele nos dá um caminho a ser seguido. Muitas vezes na nossa vida, na nossa rotina diária, no nosso dia a dia, nós queremos inventar a roda, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não, eu vou andar com tal pessoa, eu vou fazer tal caminhada, eu vou fazer tal isso, tal aquilo. Isso é muito comum de acontecer com pessoas que vão para a academia e se acham instrutores e professores porque assistiu 1 ou 2 vídeos na internet e quer fazer da sua forma, do seu jeito. Mas Deus, quando nos dá um caminho, Ele sempre nos direciona por esse caminho. E isso é muito comum dentro da palavra. Se você ler o texto, quando o Senhor diz assim: eu coloco diante de vós, meu povo, a bênção e a maldição. A bênção, para se você seguir os meus estatutos, permanecer na minha palavra e ser fiel ali. E a maldição, se você não ouvir a minha voz, não guardar os meus estatutos e não permanecer nos meus caminhos. Então, o Senhor ainda diz assim: escolhe, pois, a bênção. E ele começa trazendo uma palavra de ouvir a voz, de permanecer na palavra, de permanecer no caminho, e ele dá o direcionamento: escolhe a bênção, porque a bênção é melhor. Deus sempre nos vai direcionar por caminhos. Só que nós, na nossa humanidade, muitas vezes nós não somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E a falta dessa sensibilidade faz a gente ouvir as diversas vozes do mundo. São vozes de questionamento, são vozes do ego, são vozes de amigos, são vozes de dúvida, são vozes das falhas. Às vezes é a voz de Satanás falando que você não é, que você não pode, que você não é capaz, que você não é suficiente. Às vezes é a voz da sua humanidade, dizendo que de modo racional você não pode fazer tal coisa porque a sua racionalidade ela não te permite fazer isso. As vozes do mundo, elas tentam nos derrubar todos os dias. Mas glória a Deus que o Senhor nos dá um caminho a ser seguido. Uma voz que é a sua palavra, e pela voz da sua palavra nós caminharemos e nós permaneceremos de pé. Como é feliz aquele que não anda, que não segue o conselho dos ímpios, nem se limita à conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Na versão Almeida, revisada e corrigida, diz: como é feliz feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. A palavra está dizendo assim: existe uma felicidade para você, e essa felicidade ela não está em viver uma vida junto com aqueles que zombam. Existe uma felicidade para você, só que essa felicidade não está em viver no caminho dos pecadores porque eles procuram o pecado. Existe uma felicidade para você, só que a felicidade ela não está no caminho daqueles que procuram a impiedade, aqueles que são ímpios. Existe um caminho, se o caminho não está nos ímpios, nos pecadores, nos zombadores, se a felicidade não está nesse caminho, desculpa, eu tenho que entender onde está a minha felicidade então. Se a minha felicidade está em Cristo, então eu entendo que Cristo não está nesse caminho. Então eu preciso viver uma vida conforme a palavra dele me direciona, e a palavra dele diz para eu ir. Sábio, inteligente, é aquele que confia na palavra e acredita nessa palavra. Deus nos dá caminhos a seguir. Minha pergunta para você hoje, e aqui é uma pergunta pastoral: qual caminho você tem seguido? O fato de você estar participando aqui desse culto já mostra para você mesmo que você está tentando mudar de vida ou que você está buscando mais de Deus. Já mostra para você mesmo que você está estabelecendo sobre a sua vida os planos do Senhor e não seus planos. Já mostra para você mesmo que você optou por andar em caminhos da luz ao invés de andar nos caminhos da treva. Mas fora desse nosso contexto aqui hoje, pula para segunda-feira, vai no seu dia a dia. Quais são os caminhos que você tem trilhado? Quais são os caminhos que você tem seguido? No seu trabalho, você tem
Você tem seguido os caminhos dos homens ou você tem seguido os caminhos de Deus? Quando aparece aquela oportunidade na empresa em que você consegue ter um lucro maior e você vai defraudar alguém, você segue o caminho dos homens ou o caminho de Deus? Quando você está no trânsito dirigindo e aparece aquela oportunidade de você cortar pela direita e ultrapassar 5 carros e passar lá na frente, você está seguindo os planos do homem ou os planos de Deus? Quando você, homem, vê uma mulher bonita na rua, ou você, mulher, vê um homem bonito na rua, os seus olhos seguem os planos do homem ou os planos de Deus? Nós precisamos entender que vozes, planos, momentos, eles estão sempre tentando nos direcionar para fora dos caminhos de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu, na minha vida anterior à minha conversão, eu andava no caminho dos pecadores. Eu era desses zombadores. Sim, eu, o Brunão aqui, eu era um desses zombadores. Eu zombava da fé daqueles que andavam com Jesus. Na minha cabeça, não passava pela minha cabeça, pela minha mente, alguém que vivia uma vida em santidade. Não passava pela minha cabeça os homens, os rapazes e as mulheres que eu conhecia não quererem namorar ou só namorar para casar, porque eles estavam levando uma vida de santidade ao Senhor. Não passava pela minha cabeça o fato de algumas pessoas não quererem ganhar tal dinheiro específico porque eles falavam que era desonesto. Só que um dia eu me encontrei com Jesus. Com 17 anos de idade, de 17 para 18, ali eu tinha meus 17 ainda, faltava 6 meses para 18. Um dia eu me encontrei com Jesus. E no meu encontro eu entendi que eu precisava mudar de vida. Eu precisava sair do caminho, eu precisava mudar minha rota, eu precisava mudar o rumo da minha vida, porque senão eu sabia que a minha vida seria uma vida trágica. Eu entreguei minha vida para Jesus, reconheci Ele como meu Senhor e Salvador e decidi viver uma vida junto com Ele. Decidi viver uma vida dentro da palavra, buscando conhecimento na palavra, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, e eu aprendi coisas extraordinárias. Aprendi que Deus fala com a gente, que Deus conversa com a gente. Aprendi que, mesmo que eu não acreditasse em Deus, Ele acreditou em mim primeiro. Porque o texto fala que Ele entregou o seu filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que você tivesse, para que você tenha, desculpa, para que você tenha livre acesso a Ele. Eu conheci um Deus que me amou primeiro, mesmo quando eu ainda era pecador. Na verdade, mesmo antes de eu existir, Ele me amou. E o amor dele foi além da minha humanidade, entregando o seu filho para morrer no meu lugar. Então, quando eu reconheci Ele como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu entendi que Deus tinha um chamado para mim, que Deus tinha um propósito para mim, que Deus tinha um caminho para que eu seguisse. E eu decidi seguir esse caminho no final da minha adolescência, no início da minha vida adulta. Comecei a namorar com uma menina que hoje é minha esposa, tenho 2 filhas, tenho uma vida bacana. A gente tem os apertos, os altos e baixos, é a nossa humanidade aqui tranquila, mas uma vida estabelecida em Deus, onde os meus amigos são amigos de Deus, onde as minhas companhias, onde eu tenho companhias em que eu posso pegar o meu telefone e ligar e pedir uma oração, assim como eles podem fazer comigo também, porque são meus amigos da minha convivência diária. Pessoas que a gente marca churrasco, mas o assunto durante o churrasco é a vida com Deus. Pessoas que a gente marca um jantar, um sair, um comer uma pizza, ou às vezes fazer um chocolate quente na casa de alguém. E o nosso assunto é sempre a vida com Deus. Não uma vida monótona. São empresários, empreendedores, profissionais liberais, professores, enfermeiras, arquitetos, pastores, membros, profissionais de comunicação visual. São diversos amigos, mas todos com um único propósito: não andar no caminho que não leva a Deus e caminhar uma vida em santidade, em temor e obediência a Ele. Uma vida tranquila, uma vida leve e uma vida cheia de paz. Isso é muito bom, porque o nosso coração, ele se alinha ao coração de Deus. Quando o salmista fala que feliz é aquele que não, feliz é aquele que não, feliz é aquele que não faz isso, não faz isso, não faz isso.
o salmista está dizendo assim: ei, existe uma felicidade disponível para você, e talvez não, a felicidade que você está buscando em Deus, ela não é a felicidade que talvez você não esteja visualizando ela agora, porque você precisa mudar o seu caminho, você precisa mudar as suas amizades, você precisa mudar as mesas que você se assenta. Você precisa mudar as pessoas com quem você conversa. Você precisa estabelecer dentro da sua própria vida. E isso é um trabalho nosso, tá? É uma responsabilidade nossa. Você precisa estabelecer na sua vida onde você quer chegar. Eu falo de família, eu falo de Deus, eu falo de vida material, eu falo de vida espiritual. Onde você quer chegar em Deus? Onde você quer chegar na sua vida como um todo? Pastor, eu quero ter uma família estabelecida, eu quero trocar de carro, eu quero ter meus filhos estudando em escola particular, eu quero ver minha filha fazer faculdade, eu quero. Onde você quer chegar em Deus? E o princípio da sua caminhada não é ir matricular sua filha na escola ou não é ir olhar o carro na internet. O princípio da sua caminhada é saber com quem você tem andado, onde você tem andado, como são as suas rodas, como são as suas conversas de amigo, por onde você tem andado, para que se estabeleça na sua vida uma certeza, para que você tenha uma certeza no seu coração aí, de que os seus planos, os seus projetos, eles estão pautados na palavra de Deus. Sabe por que eu falo tudo isso? Porque a nossa mente ela é confusa, cara. Infelizmente a nossa mente ela confunde muitas coisas. Se você ouvir muito de uma mensagem específica, talvez você comece a viver aquela mensagem como se aquilo fosse. Vou te explicar. Talvez você está ouvindo aí na sua roda de amigos que traição é algo normal. Você sabe que o seu amigo está traindo a esposa, você sabe que o seu vizinho está traindo a esposa, você sabe que o seu sócio está traindo a esposa, mas mesmo assim você insiste em permanecer numa amizade com eles, achando que isso não vai alterar a sua vida. Mas pensa comigo, raciocina aqui. Se você convive com eles e eles estão traindo as esposas ou os maridos, né? Automaticamente eles poderiam estar traindo você também. E raciocina comigo aqui, agora vamos nos aprofundar mais um pouco. O seu cérebro já identificou que a traição ela é natural. Olha que triste isso. A sua mente já identificou que a traição ela é comum. Porque o seu sócio trai a esposa e você continua sendo sócio. O seu melhor amigo está traindo a esposa e você continua sendo o melhor amigo dele. A sua mente já falou assim, não, isso aqui é normal. É igual você está assistindo um vídeo e de repente você vê cenas de violência e você trata a violência com naturalidade. Como se aquilo fosse normal e não é. A nossa mente, ela confunde as coisas e ela traz para a normalidade coisas que não são normais. E Cristo, na palavra dele, ele deixa bem claro para a gente, olha só, o salmista deixa assim, feliz é aquele que não faz isso, isso e isso, ou seja, existe um crivo, existe uma rota, existe uma regra a ser seguida, e essa regra é uma regra de santidade e de temor ao Senhor e de obediência dentro da sua palavra. Nós aprendemos com Deus o tempo todo a viver uma vida de santidade, onde o marido honra sua esposa, a esposa honra o marido, o pai é zeloso pelos seus filhos, a esposa ela é sábia e edifica sua casa. Nós encontramos um padrão de vida dentro da palavra de Deus. E esse padrão de vida é apenas um caminho para você começar a seguir, se você quer, e eu acredito que você quer, viver uma vida com Deus. Deus tem planos extraordinários para você. E são planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Só que você tem que fazer com que esses planos eles se realizem sobre a sua vida. Durante a minha jornada ministerial, tem uma frase, tem um texto, tem um texto bíblico que eu cito muito, e eu vou citar ele aqui porque eu gosto muito dele. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo assim, Timóteo, pelas palavras, pelas profecias que foram proferidas sobre a sua vida, por elas você peleja o bom combate para que elas se cumpram. Na sua vida, né? Entende? Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, Deus tem uma palavra para você. Por isso você precisa se esforçar para que essa palavra se cumpra.
E eu quero trazer e direcionar essa palavra para você também. Filho, filha de Deus, Deus tem uma palavra para você. Por isso, se esforça. Esforce-se ao máximo para que essa palavra se cumpra. Como um atleta que se esforça ao máximo para atingir um recorde olímpico. Como um aluno, né, que se esforça ao máximo para atingir uma nota alta na escola, para um professor que se esforça ao máximo para poder entender e aplicar a matéria para a turma, como um estagiário que se esforça ao máximo para passar no estágio e começar a ter uma renda fixa dentro de uma empresa, como um vendedor que se esforça ao máximo para poder realizar uma venda e atingir a sua meta, para poder suprir as suas necessidades na casa, como alguém que tem uma meta estabelecida, seja de perda de peso, de ganho de peso, seja de um recurso financeiro, se esforce ao máximo para que essa palavra se cumpra. O ano era 2001, 2002 ali, ou seja, já tem muito tempo, você sabe disso. Eu estava dentro da igreja que eu congregava. Eu já não congregava mais nessa igreja porque eu tive um chamado ministerial específico, numa época específica, e eu fui para uma igreja bem específica durante um tempo. Só que eu ainda ia na igreja que eu congregava porque eu tinha muitos amigos. E eu sempre fui muito bem recebido lá, até hoje. E eu estava nessa igreja e eu sempre tive algo no meu coração quando Deus vai falar comigo. Seja através de um louvor, através de uma palavra profética. E eu creio na palavra profética, tá bom? Vou deixar isso aqui bem claro. Eu creio na profecia, eu creio em tudo que a Bíblia diz que aconteceu e que pode acontecer. É a minha fé. E a pessoa que estava ministrando a palavra, uma pastora querida, a pastora Helena, eu admiro muito ela, uma mulher de Deus. Hoje nós congregamos juntos. E a pastora Helena estava ministrando a palavra, desculpa. E a pessoa que estava do meu lado falou assim: Brunão, vamos descer, porque quando o culto termina fica ruim de passar pela escada. E eu disse assim: rapaz, eu não posso descer, Deus vai falar comigo. Ele: o quê? Deus vai falar comigo. Aí ele falou assim: tem um mosquitinho aqui. Mas o culto está acabando. Eu falei: rapaz, eu sei que o culto está acabando, mas Deus vai falar comigo. E a pastora, quando ela foi entregar o microfone para o pastor para finalizar o culto, ela segura o microfone, volta o microfone e ela fala: Bruno, eu não te vi aqui, mas Deus tem uma palavra para a sua vida. Onde você está que eu não te vi? E eu levantei minha mão, me apresentei, e ela falou: desce aqui para a gente orar. E eu desci e ela orou por mim. E nessa oração ela me disse que o Senhor me levaria para um caminho dentro da palavra de Deus, onde eu deveria estudar a palavra. No dia seguinte, eu estava matriculado num curso de teologia. No dia seguinte, eu não tinha dinheiro, eu estava apertado de dinheiro, trabalhava para os outros na época. Eu tinha pouco recurso, mas eu já estava matriculado num curso de teologia. Por quê? Porque eu orei ao Senhor e disse: Deus, se o Senhor me direcionou para uma palavra, eu vou fazer como Paulo falou para Timóteo: se esforça para que essa palavra se cumpra. E essa palavra para você hoje é: se esforce para que essa palavra se cumpra sobre a sua vida. E que você viva de acordo com essa palavra. O Salmo 1 diz: feliz é aquele que não se assenta com os ímpios, que não anda com os escarnecedores, que não frequenta esses lugares. Se você busca uma mudança de vida, o primeiro passo que você tem que dar é definir para onde você vai. Porque a definição de onde você vai também vai definir o que é que você vai deixar para trás, os lugares que você não vai frequentar mais. Porque se torna incompatível frequentar lugares de adoração a Deus e frequentar lugares onde zombam de Deus. Existe uma incompatibilidade e você precisa entender isso. Eu estou aqui para te ajudar a viver uma vida com Deus. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua casa. Eu espero que eu consiga estabelecer esse caminhar de todos os domingos às 8 horas da manhã, está trazendo uma palavra do Senhor aqui nesse nosso culto da palavra. Eu me comprometi comigo mesmo, olha só isso. Eu me comprometi comigo mesmo a intensificar os conteúdos no canal do YouTube. Para quê? Para que hajam mais pessoas assistindo. E esse link, eles também está sendo disponível nas outras redes sociais, cara, como Spotify, Instagram e todas as outras. Ficar falando delas aqui não, porque isso não é muito bom para as redes sociais.
mas eu quero que a palavra alcance mais pessoas, para que ela transforme a vida de mais pessoas, assim como transformou a minha vida, assim como transformou a sua vida, assim como está transformando a sua vida. Por isso eu te peço, e em todos os momentos, ore por nós, porque nós também estamos orando por você. Se você pode, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelo direcionamento da tua palavra, pelo teu amor revelado em Cristo. Pai, ensina-nos o caminho onde nós devemos andar. Nos retire, Pai, das rodas erradas, das pessoas erradas. Nos retire dos caminhos aonde falam mal, onde zombam, onde criticam, onde não acreditam em Ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus, retire de nós, retire do nosso convívio, das nossas amizades, pessoas que não creem em Ti e que não nos deixam continuar crendo e acreditando. Eu te peço que o Senhor nos dê novos amigos em Deus, pessoas que vão nos direcionar a um lugar de segurança no Senhor. Pessoas que vão orar junto com a gente, que vão chamar a gente para o monte para orar, pessoas que vão chamar a gente para ir para o culto, pessoas que vão nos incentivar a ler a palavra de Deus. Muda, Pai, muda a rota dos teus filhos que estão aqui. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor mude a rota daqueles que estão querendo caminhar contigo. Mude os grupos de WhatsApp deles, Pai. Mude os links que eles acessam nas redes sociais. Mude os canais de vídeo que eles assistem. Mude, Pai, as palavras que eles proferem dentro de casa. Retira da vida deles todas as pessoas que estão trazendo sobre eles julgo, cansaço, palavras de desmotivação e de ânimo. E dê aos seus filhos, Pai, discernimento e sabedoria, para que eles possam entender e caminhar contigo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor estabeleça, Pai, o teu Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles, cheios de ti, possam discernir o que é certo do que é errado e caminhar no certo. Eu te peço, Pai, repouse sobre a vida deles, dando a eles sabedoria, entendimento e graça, e que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo. Essa é a minha oração nessa manhã. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para você que ficou até aqui comigo, muitíssimo obrigado. Eu não consigo acompanhar comentários. Eu deixo os vídeos colocados como estreia aqui. Nós estamos ainda num processo de adaptação. Então, existe uma ferramenta ali que eu subo o vídeo e aí tem um delayzinho, então eu não consigo colocar o comentário. Eu não sei se você sabe, desculpa. Eu faço tudo sozinho, então eu não tenho nenhuma pessoa que me ajuda aqui no escritório, no estúdio. Então eu tenho aqui uma câmera, uma televisão que eu consigo me ver se está funcionando, se está online, e o computador fica lá atrás, então ele está processando, e aí eu tenho um tempinho. Então é um rolê aleatório aqui que eu consigo fazer para que nós possamos cultuar. Desculpa se por um acaso eu errei em alguma coisa aqui, nosso primeiro culto. Eu espero muito, de coração, que essa mensagem alcance as pessoas que não estão caminhando com Jesus, que essa mensagem alcance pessoas que estão no leito do hospital, pessoas que estão presas, pessoas que estão em clínicas de recuperação. Tem muitas pessoas me mandando mensagem de familiares que estão no hospital e estão querendo cultuar, mas não conseguem ir na igreja. E na igreja específica deles não tem transmissão de culto, não tem nada. Então nós estamos aqui para isso. Não para substituir a igreja. Pelo contrário, pelo amor de Deus. Até porque o meu direcionamento para você é congregue, congregue, congregue. Tá? Mas nós estamos aqui para cultuar juntos. E eu agradeço ao Senhor pela sua vida mais uma vez. Muito obrigado. Se você pode, por favor, deixe seu comentário aqui, se inscreva nesse perfil, porque nós vamos trazer mais conteúdos de outras formas e também em mais cultos todos os domingos, às 8 horas da manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a glória dele sobre a sua vida e te dê a paz.